Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui, mais uma live, mais um capítulo de Daniel para a gente poder meditar, para a gente poder falar sobre ele, comentar. Vamos lá? Livro de Daniel, capítulo 4. Bom dia. Bom, ontem nós falamos sobre a fornalha, né? Que lá no capítulo 3, Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Aí depois dessa interpretação de sonho, né, ele construiu uma estátua de 2,5 metros, 2,7 metros e meio. Aí pediu pra gente, para que os sábios, todo o povo babilônico, adorasse a estátua construída por ele. Mas os 3 amigos de Daniel não adoraram porque confiavam no Senhor, no único Deus, que era o Deus de Israel, tá? Então a gente vai continuar aqui para dizer sobre outro sonho que o rei Nabucodonosor teve, só que dessa vez foi um sonho diferente. Um sonho que tiraria ele do convívio com outras pessoas. Amém? Então vamos lá. Daniel capítulo 4, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, 19. Beltesazar respondeu, que é no caso Daniel: Meu senhor, gostaria que os acontecimentos pronunciados neste sonho ocorressem, e seus inimigos, e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo. Tinha folhas verdes e novas, e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra, e aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu, e seu domínio até os confins da terra. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu, e que disse: Derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem na terra o toco, com suas raízes preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos. Aqui, o sonho que Nabucodonosor teve e foi interpretado por Daniel foi que ele sairia do convívio dos homens, do convívio humano. Foi que ele sairia do convívio humano para viver com os animais na floresta. Só que mal sabia Nabucodonosor que Deus estava falando para ele que ele ia mostrar para Nabucodonosor quem dominava o mundo, quem dominava o céu e a terra. Amém? E este é o significado do sonho. O que o Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens. Comerá capim com os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Aqui, Daniel continua relatando a questão do sonho.
Viverá desse modo por 7 períodos até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. O Senhor tem domínio sobre o reino, quer dizer, sobre o nosso mundo. O Senhor tem domínio. O Senhor, Ele domina tudo. Nada é permitido se Ele não permitir. Nada acontece se Ele não permitir. Nada acontece se Ele dizer sim. Às vezes o sim de Deus não é aquilo que Ele quer para a tua vida. Às vezes o não de Deus é necessário para sua vida. Porque às vezes aquilo que você está esperando da parte do Pai, você muitas vezes questiona. Mas por que Deus não me deu? Porque não era teu tempo. Porque não era o tempo. Por que Deus não fez isso? Porque não era o tempo. Entende? É o que estava acontecendo aqui com Nabucodonosor. É o que está acontecendo com Nabucodonosor. Ele, por ser um rei, por glorificar, por estar num reino babilônico, cheio de deuses, não acreditava no Deus Altíssimo. Aí Deus precisou tirar ele do convívio humano para mostrar para ele que o Deus de Israel era maior que ele mesmo. Que o Deus de Israel tinha domínio sobre o mundo. Ele tem domínio sobre o mundo. Ele precisou fazer isso. E o rei Nabucodonosor, ele viveu no campo, comendo folhas, comendo tudo que se pensar que um bicho comeria. Tudo. Por quê? Porque Deus queria mostrar para ele que não era a estátua que se levantaria para adorar o Senhor. Ele se colocaria na frente. Ele. O Senhor estava querendo mostrar para Nabucodonosor o nível de obediência e amor que Ele tinha por cada um de nós. Que Ele tem por cada um de nós. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Nabucodonosor estava pecando. Nabucodonosor estava em pecado, mal ele sabia que esse pecado dele teria consequências. E consequências graves. Consequências muitas vezes necessárias para nos amadurecer. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então o rei continuará a prosperar. Aqui fala, pare de pecar e faça o que é certo. E eu te pergunto, qual que tem sido a sua motivação? Eu vou citar o Emerson aqui. Ontem o Emerson ele ministrou sobre amadurecimento. Amadurecimento. E foi uma palavra assim fortíssima para mim, porque para mim, não só para mim, mas para todos que estavam lá, nós precisamos amadurecer. O que tem impedido você de se relacionar com Deus?
com Deus da mesma maneira que o Senhor se relacionava com Daniel? O que tem te impedido de se relacionar com ele? O que tem tirado o seu foco? O que tem te afastado da presença de Deus? Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço do seu palácio. 12 meses, gente. Um ano depois da visão, da interpretação do sonho. 12 meses depois. E disse: vejam a grande cidade da Babilônia. Com meu próprio poder construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o resplendor da minha majestade. Aqui ele cometeu um erro de se gabar, de se achar o melhor, de se colocar acima do Senhor, sendo que o Senhor tem domínio sobre o mundo, gente. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Aí vem o Senhor falar com ele. Essa mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Aí começa o cumprimento do sonho. Porque as palavras que ele tinha dito sobre a cidade dele, que ele tinha construído, estavam na boca dele ainda. Aí veio o Senhor e falou: você não governa mais sobre este reino. Aí Deus mostra para ele que quem governa sobre a Babilônia, mostrou para ele que quem governava sobre a Babilônia era Jesus. Era Cristo. Era o Deus de Israel. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim. Gente, imagina o rei Nabucodonosor comendo capim. Comendo capim. Mas como diz aqui, o cumprimento do sonho. O cumprimento do que Daniel relatou para ele. Essas palavras que ele disse soou como desobediência ao Senhor. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. A nossa desobediência às vezes nos traz consequências desastrosas, frustrantes. A nossa desobediência às vezes nos traz consequências desastrosas e frustrantes. Vamos lá. Pois com os animais selvagens e comerá capim, como os bois, viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Até o Senhor foi claro aqui, Daniel, né? O livro de Daniel, ele é muito claro, ele é muito rico em detalhes. Então ele diz assim: viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Gente, não adianta você falar: eu que fiz isso, eu que não sei o quê.
Não. Deus te permitiu fazer isso. Deus permite que você esteja em lugares que você nunca imaginou estar, porque Ele te colocou lá. Foi Ele. Ele é o principal. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. E os sonhos dele para nós são melhores que os nossos sonhos. Então por que às vezes você age em desobediência? Permita que Deus, às vezes, Ele vai usar você para muitas coisas. Mas faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Ei, você tem um chamado. Você tem um chamado. Eu e você temos um chamado. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim com os bois e foi molhado pelo orvalho dos céus. E viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e suas unhas se parecerem com garras de pássaro. Aí, lá no versículo 34, diz o seguinte: passando esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou, louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Depois de 7 anos que Nabucodonosor entendeu que quem tinha o domínio sobre a terra e tem o domínio sobre a terra até hoje foi Jesus Cristo, o Deus de Israel. Então, gente, não adianta você agir em desobediência. Você precisa agir em obediência e não em desobediência. Eu já falei isso no começo da live. A desobediência nos leva a lugares que às vezes nós não queremos estar. Aí você se pergunta, por que eu tô aqui? Por que eu tô passando por essa situação? Gente, vocês têm livre arbítrio. Tem o direito de escolher. Ou você segue o caminho tortuoso, ou você segue o caminho certo. Qual que você vai escolher? Qual caminho você vai escolher? O caminho da palavra de Deus ou o caminho do pecado, do mundo? Escolhe. Faça essa autoanálise. Pergunte para ele: Senhor, por onde eu tenho andado? Qual caminho eu tenho seguido? Que ele vai te responder. E muitas vezes Deus puxa a nossa orelha. Deus puxa a nossa orelha. Assim como puxou a orelha de Nabucodonosor por ele não ter confiado e não ter acreditado no Deus de Israel. Tanto que ele tirou Nabucodonosor do convívio do povo por 7 anos. 7 anos! Nabucodonosor ficou comendo capim. Ficou sendo molhado pelo orvalho das árvores. Ele agiu em desobediência. Porque ele não entendeu
e não aceitou o amor do Senhor. Ele não entendeu a vontade de Deus. Ele não compreendeu os sonhos do Pai. Vamos lá. Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Aí, no final do capítulo 4, Nabucodonosor se rende ao Senhor. Ele se rende. Ele se prostra. Ele fala do amor de Deus. É na parte final do capítulo 4. Porque ele entende que os atos do Senhor são justos e verdadeiros. É aí que ele entende que os atos do Senhor são justos e verdadeiros. Amém? E eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Os teus atos com você mesmo ou com qualquer pessoa têm sido verdadeiros? Você tem agido em obediência? Ou você tem sido, testado pelo Senhor? Gente, nós precisamos entender que isso aqui que aconteceu com Nabucodonosor foi um teste. Deus testou a confiança de Nabucodonosor. E assim muitas vezes acontece conosco. Deus nos põe à prova para saber o nível de confiança que nós temos nele. Às vezes Deus nos põe à prova para saber o nível de fé que nós temos nele. Então nós precisamos começar e devemos começar a agir em obediência ao Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida e até amanhã, 8h30.